Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 128 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a ordem direta e indireta das orações. E como objetivos nós temos que vocês compreendam qual é a estrutura lá das orações que estão na ordem direta e na ordem indireta, e que vocês saibam transformar as orações que estão na ordem direta para a ordem indireta. Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, já deixa a caneta, o lápis, a borracha do ladinho para vocês irem anotando, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que geralmente as orações, as frases, elas seguem uma estrutura padrão. Qual é essa estrutura padrão que as orações geralmente seguem? Temos um sujeito, que é quem ou o que, né? Sobre quem ou sobre o que está se referindo a oração, sobre quem está falando, sobre o que está falando. Depois desse sujeito, segue-se o predicado e os complementos. Então, geralmente, as orações têm essa estrutura, tá? Mas se nós vamos aprender orações na ordem direta e na ordem indireta, nós precisamos compreender, né, quais são esses elementos que vão fazer com que uma oração esteja na ordem direta ou ordem indireta. E o principal elemento para que a gente saiba se a oração está na ordem direta ou indireta é o sujeito. Então, nós precisamos saber achar o sujeito na oração para, a partir desse sujeito estar localizado, nós sabermos dizer se ela está na ordem direta ou na ordem indireta. Então, a prof quer mostrar para vocês como é bem facinho achar o sujeito, tá? Então, o que é que vocês fazem para achar o sujeito de uma oração? Vocês vão achar o verbo, então, primeira coisa, vocês vão procurar o verbo lá na oração. Depois que vocês acharam esse verbo, vocês vão perguntar quem ou o que praticou a ação, né, indicada por esse verbo. A resposta para essa pergunta vai ser o nosso sujeito. Vamos ver alguns exemplos. A prof trouxe duas frases aqui para nós acharmos o sujeito juntos. Lembram que eu pedi para vocês pegar o caderno? Então, quem está com o caderno na mão, pode ir lá pegar a caneta, o lápis e fazer junto comigo, tá? Então, olhem só, a seguinte oração. Os estudantes organizaram uma homenagem para a diretora. Temos que achar o sujeito desta oração. O que a prof disse que precisa fazer primeiro? Achar o verbo. Então, vamos achar o verbo. Organizaram é o nosso verbo. Ai, prof, como é que eu sei? Dá para conjugar o verbo? Dá. Eu organizei, tu organizaste, ele organizou, nós organizamos, eles ou elas organizaram. Então, é o verbo. Agora eu faço a pergunta. Quem organizaram? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito da nossa oração. Lembram que eu falei para vocês que geralmente a oração é composta por sujeito, verbo e complementos? Tá aí, né? Segunda oração agora. O discurso de formatura foi escrito pela melhor aluna da classe. Vamos achar o sujeito. Acha primeiro o quê? Verbo. Vamos achar o verbo. Foi escrita uma locução verbal. Dois verbos que indicam uma ação. Foi é verbo e escrito também, mas é uma ação só, certo? Agora eu pergunto quem ou o que? Quem ou o que é que foi escrito? O discurso de formatura. Então, esse é o sujeito da nossa oração. Entendido? Bem facinho, né? Então, aqui a prof deixou para vocês em destaque, né? A gente fez junto e aqui eu deixei prontinho para vocês conferirem lá no caderno de vocês. A primeira oração e a segunda também, tá? Então, como a prof disse, geralmente, né, a oração é dividida em sujeito, verbo e os complementos. O sujeito é sempre sobre o que ou sobre quem se fala, se declara alguma coisa. Todo o restante da oração que sobra fará parte do predicado.
E o que é o predicado? É aquilo que se diz, que se declara sobre o sujeito. Então, se o sujeito era os estudantes, todo esse restante da frase que sobrou é o predicado, porque nesse restante consta a informação, o que é que eu falo, o que é que eu declaro sobre os estudantes, o que é que eu digo sobre eles, que eles organizaram uma homenagem para a diretora. Então, isso aqui é predicado, entendido? Olhem outro exemplo. O discurso de formatura era o sujeito, né? O que eu falo sobre esse sujeito? Que ele foi escrito pela melhor aluna da classe. Então, este trecho é o predicado, certo? Mas por que a prof está explicando isso tudo? Porque a prof já, né, deu uma prévia para vocês que para nós sabermos se a oração está na ordem direta ou indireta, nós precisamos saber fazer o quê? Achar o sujeito. Vamos lá então, tá? Então, as orações que estão na ordem direta, elas têm a seguinte estrutura. O que é a estrutura? É o modo com que ela é organizada, a nossa frase, a nossa oração, tá? Na ordem direta, o sujeito sempre inicia a frase, tá? Eu trouxe mais 2 exemplos para vocês, olhem só. Minha amiga comprou estas rosas. Quem é o sujeito? A minha amiga. Por quê? Quem é que realiza a ação de comprar? A amiga. Então, ela é o sujeito. 3 caminhões bateram na rodovia. Quem é o sujeito? Os 3 caminhões. Por quê? Porque quem realiza a ação de bater são eles. Então, essas 2 orações estão na ordem direta, porque elas iniciam com o sujeito. Então, anotem lá no caderninho de vocês. A ordem direta vai ser sempre quando a frase iniciar pelo sujeito. Facinho, né? E aqui eu deixei daí a explicação dos 2 exemplos. E agora nós vamos conhecer a ordem indireta. Então, é o contrário, a oração com a ordem indireta é o contrário da direta. A própria palavra já diz, né? Direta e indireta. Então, o que vai acontecer na frase que está na ordem indireta? Ela não pode mais, não pode começar com o sujeito. Ela pode começar de outras maneiras, ou com o complemento, depois o sujeito e o verbo, ou com o complemento, o verbo e o sujeito, ou com o verbo, complemento e o sujeito. Aí vai depender da preferência de quem está escrevendo ou falando, tá? Mas uma coisa a gente precisa anotar lá no caderninho e botar aqui na cachola, tá? Na ordem indireta, não pode mais começar com o sujeito a tua frase, a tua oração, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aquelas frases que eu trouxe de exemplo da ordem direta e transformei para a ordem indireta. Olhem só o que eu fiz. Olha onde é que foi parar o meu sujeito. Tá aqui atrás, ó. Não tá mais começando a frase, porque agora eu tenho ordem indireta. Então, olhem só como é que ficou. Essas rosas comprou minha mãe. Não começa mais com o sujeito, começa com o complemento. Na rodovia, bateram 3 caminhões. Então, esta é uma das maneiras, eu começar a oração com o complemento. Ou eu posso também colocar o sujeito no meio e continuar começando com o complemento. Em vez de eu deixar o sujeito lá no final, ó, igual eu fiz aqui, eu coloquei o sujeito lá no meio da oração, tá? Essas rosas minha mãe comprou, né? O sujeito não está mais começando a minha oração. Ou, na rodovia, 3 caminhões bateram. Perceberam? Ordem indireta. Eu vou tirar o sujeito do início da oração e vou trocar de lugar. Ou ele vai estar lá no final ou lá no meio. Mas eu não posso mais deixá-lo para começar a frase. E eu tenho ainda uma terceira forma, na ordem indireta, começando com verbo. Olhem só. Bateram na rodovia 3 caminhões. Comecei com o verbo e o sujeito ficou lá no finalzinho, né? Ou, comprou estas rosas minha mãe. Fácil, né? Aqui daí eu deixei para vocês a compreensão dos exemplos e o que eu quero enfatizar para vocês. Por que existe ordem direta e indireta nas orações, né? Quando eu utilizo ordem direta, a ênfase está no sujeito.
Quando eu começo a frase, a oração com o sujeito, a ênfase está no sujeito. Quando eu digo assim, minha mãe comprou essas rosas, o sujeito é minha mãe, a ênfase está nela. Agora, quando eu digo, estas rosas comprou minha mãe, a ênfase deixou de ser a mãe e passou a ser a flor que ela comprou, tá? Então, quando eu utilizo ordem indireta, a ênfase sai do sujeito e passa para outro item da oração, geralmente a ação ou o complemento, ok? Vamos resumir então o que é que nós aprendemos na aula de hoje? Ordem direta das orações. Vai ter uma estrutura fixa, que será sempre iniciada com o sujeito, verbo e complemento. A evidência comunicativa, a evidência da ideia, a ênfase está em quem? No sujeito. Ordem indireta, eu tenho 3 maneiras de se fazer isso. Complemento, verbo e sujeito, ou complemento, sujeito e verbo, ou verbo, complemento e sujeito. 3 maneiras eu posso fazer. Qual delas eu vou preferir é a escolha de quem está fazendo a oração, né? Mas o que é que eu preciso compreender? Que na ordem indireta, a ênfase deixou de ser o sujeito e passou a ser na ação realizada por esse sujeito, ok? Então, muitas vezes a gente pode se utilizar ou da ordem direta ou da ordem indireta para dizer a mesma coisa que alguém já disse, mas enfatizando um item diferente da oração. Eu não quero mais enfatizar o sujeito, eu vou usar a ordem indireta. Ou eu quero enfatizar o sujeito, eu vou usar a ordem direta, tá bom? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Se vocês ficaram com dúvidas, voltem o vídeo, vejam novamente. E a Prof sempre orienta para vocês fazerem a atividade que está disponível lá na plataforma. Ou quem sabe, né, a professora ou o professor que está acompanhando vocês vai indicar uma outra atividade sobre esse assunto, tá bom? Obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.